Alô, alô, muita paz e gratidão a todos. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da DGA Music. DGA Music. 47º episódio, Aurélio. Você acredita, moço? Você aprendeu a falar os números... Eu vou até o 100, depois eu já não vou saber falar mais. Eu quero ver quando você chegar no 78º. Amém. Amém? Diga amém. Põe o número. Que honra, hein, Rony? Que prazer estar com você aqui, 47º. E as pessoas que querem nos seguir, sigam as nossas redes lá. Só ir lá nas nossas redes, vão estar aí, vai estar na ficha técnica. Indique aí para a família, para os amigos, para os inimigos. E vamos ressaltar, Aurélio, que a gente está fazendo um paralelo o projeto Cambé e está indo maravilhosamente bem, né, cara? Na nossa aba lá no YouTube, a gente vai ter lá um espaço específico, que é o projeto, que é patrocinado pela PNAB, né? Que é um projeto edição Cambé, são 10 episódios que a gente fala lá com de Cultura de Cambé, produtores culturais de Cambé, a Secretaria de Cambé, Ministério da Cultura, né? É um projeto bem bacana. Para quem não conhece Cambé, vai ter essa oportunidade. Quem sabe um dia a gente não consegue fazer aqui em Biporã, em Londrina, na região, outros municípios aí. Bom, mas vamos lá, né? 40º episódio. 47º errei. Então, Rony, hoje a gente vai ter aqui uma pessoa. Ele é artista, arquiteto, criador da Feira do Rancho, né? Já foi aqui secretário de Cultura aqui de Biporã. Secretário de Cultura pessoa de Biporã. Que tem uma história vasta. Tem um projeto social junto. Tem um projeto social, né? Que une sustentabilidade, economia criativa. É a Feira do Rancho. Nós vamos falar sobre a Feira do Rancho aqui. É um projeto bem bacana, inovador aqui para a cidade de Biporã. E é com muito prazer que a gente chama aqui para conversa ele, Aguinaldo Adélio. Muita paz e gratidão, seja muito bem-vindo. Isso aí. Obrigado, Rony, obrigado Aurélio aí, né, amigo de longa data, né? O Rony eu tô conhecendo agora, mas parabéns pelo trabalho, Podchefe aí, a gente sempre tem acompanhado quando possível aí os episódios, né? Eu gosto da vinhetinha, né? É muito bacana aquela vinhetinha, adorei. A chamadinha, a chamadinha, eu quero chamadinha, senão não é legal. Mas assim, agradeço, gratidão mesmo pela oportunidade, é sempre bom, né, com dois artistas falar de arte, né? Então a gente tá num nível aqui de diálogo bem interessante, acredito que vai sair aqui uma boa prosa, uma boa conversa. E vamos lá, né? Vamos embora falar um pouco sobre arte. Precisamos saber da tua formação, como que você chega até a arte e você o teu caminhar, porque tem uma linha longa, sim, né? Tem uma trajetória já longa aí, né, como artista, mas eu queria que, assim, para quem de repente tem quem gente que a gente é acompanhado até no Vietnã, você não sabe, mas tem gente lá no Vietnã que assiste a gente. É verdade. Sério, que legal, cara. Tem que começar agora, tá começando a retribuir. Entendeu? Que então, legal. assim, então para quem não te conhece, para conhecer um pouco mais sobre o Aguinaldo como artista, como arquiteto, seu trabalho que você desenvolve. Legal. Conta um pouco da tua história desde lá no começo, como trabalhando com o Henrique, acho que foi seu mentor, né? Henrique de Aragão. Para quem não conhece, Henrique de Aragão, um grande artista que era radicado aqui em Biporã. Tinha um ateliê aqui ao lado do teatro. Né? Tem a Casa de Artes, né? Paulo VI, acho que é a Casa de Artes e Ofício Paulo VI. Isso, que é assim, acho que e nós temos aqui em Biporã um maior museu, né, aberto, assim, né, de obras expostas, não tem uma coisa assim? Tem o museu, que é um museu que está sendo criado, né, que é um dos maiores museus aqui a céu aberto do... Para quem não conhece o Henrique de Aragão, é uma referência na arte sacra, nas igrejas, mas um grande artista que nos deixou há algum tempo já, mas assim, e que, né, o Aguinaldo teve o prazer de conhecê-lo, mas assim, a partir daí o Aguinaldo criou suas próprias pernas, né, e fez o seu próprio trabalho. Sim. Então fale para nós aí, como é que você criou esse caminho, arquitetura, arte... política, tudo, né? Legal. Então, na verdade, a gente até, antes de começar aqui o nosso episódio, a gente estava falando um pouco de hiperfoco, né? Aquele foco que todo mundo tem desde pequeno. Minha filha mesmo não tem hiperfoco, mas é artista, né? Eu falo sempre que ela é a versão minha da Cláudia 100 vezes melhorada. Então, eu acredito que, graças a Deus, a gente tem uma criaturinha muito criativa e desenha muito bem,
Uma menina muito desenrolada. E eu, da idade da Maria, eu com 9 anos, eu já fazia entalhe, já fazia helicóptero com bucha de... sabe aquelas buchas verde? E colocava catavento, fazia carrinho com mola e transformava... Então, assim, eu fazia de um chiclete, uma agulha, um pedaço de arame, uma sola de sapato, uma obra de arte, assim, com autodidata mesmo. E aí uma professora olhou assim eu tinha de 12 para 13 anos. Ela falou, pô, mas quem te ensinou a fazer essas coisas? Não, eu sei fazer, mas como você sabe fazer? Você entalha madeira, né? Como? Eu falo, eu pego um formão, fico batendo e vou fazendo os desenhos. Ela falou, mas menino, você vai se cortar, você tem técnica. Eu falei, mas o que é técnica? Ela falou, não, a técnica é aquilo. Daí eu falei, a professora Marlene, até saudosa, né? Faleceu já faz um bom tempo, foi minha professora de língua portuguesa. Ela falou assim, menino, eu vou te levar para conhecer um artista. Você já conhece um artista? Eu falei, não, um artista de televisão? Não, um artista que faz escultura. Ah, chama Henrique de Aragão. Daí eu falei, Henrique, é primo do Didi? Ela falou, não. Aí é o Henrique, que trabalha lá em Biporã, na Casa de Artes. Aí me trouxe eu até aqui, pediu permissão para minha mãe, colocou eu no carro. Eu ia de 13 para 14 anos, a idade praticamente da minha filha. E aí ela trouxe, o Henrique falou, não, professor, eu não dou mais aula. Isso era em 1990. Aí o Henrique falou, 3 anos atrás, passou tudo para a Fundação Cultural, né? Hoje não tem mais fundação. Passou tudo para a Fundação Cultural. Eu olhava aquele teatro, cara, aquilo para mim era imenso, mas por quê? A proporção que eu tinha do teatro era diferente da que eu tenho hoje. Né? Depois que eu me formei em arquitetura, a gente cresce, né, cresce como forma intelectual, cresce como pessoa, cresce no conhecimento. E, enfim, aquilo eu olhava para aquele teatro e falava, gente, que coisa maravilhosa isso aqui, né? Aí é tudo lá então, Henrique. Ele falou, mas o que você faz? Daí eu levei uma cabeça de Cristo lá, uma escultura. Ele falou, não, mas isso aqui não tem valor artístico. Eu falei, não, Henrique, mas é o que eu sei fazer. Daí ele falou, faz o seguinte, professora, manda a mãe desse menino vir aqui, ou o pai dele, falar comigo. Aí ela me levou de volta e fui lá com a minha mãe, que tinha 13 anos, né? Daí ela falou, dona Luzia, minha mãe foi comigo. Eu não dou mais aula, é tudo pela Fundação Cultural, mas eu gostei do Aguinaldo, gostei do jeito dele, vi poucos desenhos que ele fez, o trabalho dele, é um menino que tem potencial, mas deixa ele aqui. Então ele vai limpar a oficina, vai catar aqui os eletrodos que caem no chão, vai varrer, vai manter a ordem e a limpeza aqui, e ele vai aprendendo comigo aqui as coisas. É igual o senhor Miyagi no Daniel San. Exatamente. E tinha um garoto lá que chamava Eduardo, que trabalhava, que era um assistente dele que ganhava, o Eduardo ganhava, né? E aí o Eduardo varria. Daí o Eduardo falou assim, pô, chegou um piá e agora ele tá varrendo, tá catando as coisas, eu vou ficar tranquilo, né? E aí eu não quis, né, comer o queijo do Eduardo, mas o Eduardo estava ali, estava dormindo, a gente, pô, Eduardo, dormindo, o Aguinaldo trabalhando. Daí eu falava, Henrique, eu tô aqui, fica em paz. Aí o Henrique começou a me liberar, eu comecei a dar uns pontos de solda, aí falou, Aguinaldo, faz um dedo aqui dessa escultura. Eu comecei a fazer, ele falou, pô, você desenvolveu rápido. Eu sei que daqui a pouco o Eduardo sumiu da parada lá, né, o Henrique acho que dispensou o Eduardo, eu acabei assumindo essa função que era do Eduardo e comecei a ser remunerado. Né, assim, uma remuneração, se fosse hoje, um salário, meio salário mínimo, porque eu ia de manhã para a escola e à tarde eu estava no ateliê do Henrique de Aragão. E aí comecei a trabalhar com ele e tal, aí passei a estudar à noite, e aí comecei a trabalhar em parceria com o Henrique. Depois de 2 anos, a gente já fazia as obras juntos. O Henrique pegava... A gente nunca fazia coisas assim, que nem, eu faço uma mão, você faz a outra, porque ficava diferente. Então o Henrique falava, Aguinaldo, faz os pés da escultura que eu faço as mãos. Né? Ou você faz as mãos, eu faço os pés. E aí eu ia. Chegou num ponto que eu fazia os projetos, mesmo não tendo formação, porque ele me ensinou a soldar, me ensinou a toda a parte de liga dos aços, como que o aço trabalha, onde que eu soldo, onde que ele... E aí esse meu interesse que eu tinha, essa minha vontade de aprender fez o diferencial. Né? E chegou num ponto que a gente era parceiro. Chegava, a gente vai pegar essa obra aqui, é tanto para você, tanto para mim, e fomos parceiros de trabalho. Aí chegou no ponto de eu fazer uma faculdade, eu escolhi arquitetura, né?
E até é um segmento assim que eu poderia ter uma profissão, teoricamente, né? Que é difícil viver de arte, né? Pô, o que você é? Eu sou artista, mas o que você faz? Com o quê? Mas o que você faz? Não, eu faço teatro. Não, mas você vive do quê? Não, eu sou ator, pô. Ah, mas então eu sou artista plástico, mas você trabalha com o quê? Então, a gente tem isso, mas enfim, fui fazer arquitetura, né? Aí entrei em arquitetura, me casei logo que eu me formei em arquitetura. Eu já estava ali trabalhando ainda com o Henrique, mas num nível de produção bem menor, mas com uma produção independente já bem intensa, assim. Fiz a igreja de Jataizinho com Arte Sacra, fiz Capela do PIM, fiz bastante obras, né, assim, de forma independente do Henrique, né? E comecei a ter o meu estilo, a minha trajetória, a minha característica artística, né? Tudo com base no ensinamento que ele deu e também na produção teórica, né, que eu desenvolvi, orientada pelo Henrique. O Henrique me fazia ler livros, cara, e tomava nota no fichamento. Não, loucura. Eu falei, pô, Henrique, mas por que eu tenho que entender sobre os impressionistas? Ele falou, não, você tem que entender para você não ficar copiando coisa, para você não fazer coisa, para depois para você conseguir definir, conceituar a sua obra e dizer aquilo que você está fazendo. Então, assim, ele me formou dentro de um conceito teórico, dentro de um conceito prático, dentro de um conceito técnico, né? E a obra dele é um pouco caracterizada, né? Até o Marcos Pelisson até fala muito. O Henrique tem um pouco de clássico na obra dele e tem alguns críticos que não gostam um pouco disso, né? Mas o Henrique não é muito contemporâneo, que a obra dele é muito figurativa, é muito preso na imagem, muito preso na figura. Mas o Henrique já teve uma vasta produção, assim, em diversos momentos da vida dele que ele desconfigurou, configurou. Então, assim, se a gente olhar a obra do Henrique no contexto atual e lá olhar um Cristo que ele fez, você não consegue analisar a obra dele. Mas eu tive essa oportunidade de ver muita coisa que ele fez e eu percebo que ele navegou. E ele sempre falava isso. Para você desconfigurar, para você desconstruir, para você fazer uma obra abstrata, você precisa saber desenhar. Você precisa saber esculpir, você precisa dominar a forma. Porque não é jogar uma tinta no quadro e dizer que você acertou. Ele falava sempre assim, você acerta uma vez, mas você não vai conseguir acertar duas, você não vai conseguir que aquela tua obra tenha conexão uma com a outra. Ele falou, porque o cara tem que chegar a pessoa e falar, não, isso é do Henrique, isso aqui é do Aguinaldo. Ele olha 10 quadros e fala, esse é do Aguinaldo, isso é do Aguinaldo. Porque são quadros diferentes, mas tem uma técnica que é a sua personalidade. Você tem uma pesquisa que você faz, né, de técnica e de conhecimento na área daquele material. Ele me ensinou tudo isso, né? Então eu entrei dentro da arquitetura já bem com uma bagagem bem desenvolvida. E ele fazia ler, cara, eu não gostava. Eu falava, poxa, Henrique, tem que ficar lendo esses livros. Ele falava, não, tem que ler. E ele pedia ficha, cara. Eu anotava no papel lá, corrigia os erros de português, tudo, que ele era terrível. Você pode tudo, não, né? e você pode chegar como artista, né? Você vai encontrar outros artistas. E aí você sabe como é artista, né? Sei. Tudo narizinho empinado. Né? Vamos dizer assim. Não. É uma classe complicada, às vezes, né? Tem um a pouco pessoa de chega ego, lá, né? vai querer falar da tua obra, conceituar a tua obra, falando de outros autores, e você, de repente, se você não sabe, né? Então ele te preparou para isso, para você chegar e poder debater com outros artistas, até para conceituar a tua obra sobre por que é assim, de onde vem, né? E quais as referências que eu tenho. Exatamente. Mas aí, então, você tem esse momento, lá em 2006, você deu uma pausa. Dá um hiato ali, aí voltando aqui, né? Aí eu falei que eu me casei em 2004. Aí em 2004... Eu também me casei em 2004. Olha aí. Em 2004 eu me casei e assim, artista é difícil viver de arte. Aí eu falei, poxa, né, eu tô com essa mulher, né, a mulher da minha vida aqui, a Cláudia Penha, o qual, né, mando um abraço para ela aqui, minha grande companheira. E eu falei, poxa, Cláudia, o que a gente vai fazer? Abri um escritório aqui em Biporã de arquitetura. Eu fui sócio do Júlio Dutra, para você ter ideia. Bem na época que o Nado era prefeito aqui. E aí eu tinha um escritório, a Cláudia tinha a clínica, bem naquele prédiozinho ali na esquina do Hospital Santa Terezinha. Mas estava muito difícil, assim. Aí eu falei, Cláudia, vamos aventurar, largar tudo isso daqui e ir embora para um lugar novo e começar uma vida nova, só nós dois. Aí beleza, ela topou, parceiraça, Cláudia, e achamos no Google, qual que é a cidade que está mais em desenvolvimento? Sorriso, Mato Grosso. Porque tinha soja, né? Mas assim, é um lugar que dizem que dava dinheiro nas árvores lá.
Aí a Cláudia falou, poxa, tem um teste no hospital lá. Eu vou lá fazer, Aguinaldo. Ela foi, um teste seletivo, não passou naquele, enfim, para psicologia, né? Que a Cláudia é formada em psicologia. E, enfim, ela falou, mas Aguinaldo, eu gostei. Você não quer dar vem para cá, para o Mato Grosso, pra gente dar uma olhada? Aí eu peguei o busão, né? Dali 3 dias que ela estava lá, ela ficou por lá e a gente foi. Daí eu olhei a cidade, fiz uns contatos, falei, Cláudia, aqui tem potencial para arquitetura. E realmente tinha. E aí voltamos, com 15 dias a gente encerrou, fechamos o escritório, guardei as coisas, colocamos as coisas tudo dentro de uma caminhonetinha, F1000, uma bis, um colchão, um frigobar, algumas coisas assim de utensílios domésticos, algumas coisas a gente se desfez e nós vendemos, colocamos, ilonei e fomos embora para Sorriso com 15 dias. E começamos uma vida nova, né? Aí a gente alugou uma casinha, depois alugamos uma outra, e começamos uma vida lá. E eu comecei com arquitetura, e comecei bem assim, sabe? Montei um escritório, aí eu aluguei um espaço, reformei. Lá nós criamos a Psicoarc, que a gente depois abrimos aqui a Psicoarc em Ibiporã, acabamos fechando em função da pandemia. Mas nós abrimos a Psicoarc lá e eu comecei bem com a arquitetura. Comecei a fazer uns projetos, aí me entrei dentro da arquitetura também de desenvolvimento urbano, dentro do desenho urbano que a gente fala. Então eu fiz parque ecológico, fiz praças, eu fiz revitalização de fundo de vale. Eu era o cara das praças ali na região. E só que eu estava até conversando com o Rony quando eu cheguei. Em 2008 veio uma crise, cara, uma crise do soja, uma crise da agricultura. Aquela fase que um saco de soja que custava lá, sei lá, $50 foi para 5. Assim, aí começaram a fechar as empresas, os fazendeiros fechavam as BRs, jogavam aqueles caminhões de soja na pista. Muitos até teve questão de suicídio. Teve suicídio nessa época, Rony, muito difícil. Aí o cara falou, cara, eu tenho que pagar minha dívida aqui do banco, eu tenho que pagar o veneno que eu comprei, eu vou fazer casa, vou fazer projeto de arquitetura. E aí começou a declinar. Então, em 2008, aí de 2007 para 2008 eu já tinha iniciado uma pós em engenharia de segurança do trabalho. A arte, eu cheguei a fazer em 2006, alguma coisa por ali, né? Mas, enfim. E aí eu peguei e comecei a pós. E beleza, tô lá, e aquela crise danada, aquela dificuldade, a Cláudia trabalhava em APAI, né? Aí eu fui num amigo engenheiro que eu tinha lá, né? O Sérgio, né? E aí eu tava lá no Sérgio, Aguinaldo, tava depressivo também, que a empresa dele tava se quebrando, e a gente se consolava, né? Aí eu falei, pô, Sérgio, tá difícil. Ele falou, Aguinaldo, nem me fala, velho, eu tô com a empresa, não consigo fazer os asfaltos e tal. E de repente ligou um cara pra ele, Sidney. Falou, Sérgio, você tá fazendo o quê? Eu tô com o Aguinaldo aqui, queimando uma carninha aqui em casa. Ele falou, cara, vem cá que eu tenho um negócio que eu preciso conversar com você hoje, um projeto gigante. Daí eu falei, não, mas que eu vou deixar o cara aqui, meu, né? Quem que é o Aguinaldo? Aquele arquiteto? Eu falei, traz ele também que eu tenho trabalho para ele. Opa. Aí eu fui de chinelo, cara, lá, eu, Sérgio, de chinelo, de bermuda, fomos lá no escritório do Sidney, a BS Construtora. Um escritório bonito, né? Um cara que era servente de pedreiro virou um dos maiores empresários lá da cidade. Daí eu falei, nossa, mãe, cara, que cara louco. Aí o cara falou, então, Aguinaldo, Sérgio, seguinte, eu peguei uma cidade inteira para fazer em Rondônia. Daí eu falei, pô, uma cidade, cara? Daí ele falou, Aguinaldo, então, por isso que é bom você estar aqui, que vai ter que projetar uma cidade com 15 dias. Nossa. Daí eu falei, mas como assim, cara? E depois apresentar um orçamento, e se a gente pegar a obra, nós vamos para Rondônia. Daí eu falei, cara, mas é impossível. Ele falou, não é impossível, a gente vai ter que fazer. Ó. Aí fomos, que terminamos de comer o churrasco lá, eu já fui para casa trabalhar. Ele falou, seleciona tudo que você tem. Aqui é o escopo. Aí precisava de uma creche, uma escola, uma delegacia, 2 igrejas, 2.000 casas, toda a parte de infraestrutura urbana, um centro comercial, um posto de saúde, uma unidade básica de saúde, tudo dentro de uma cidade. Aí eu peguei um portal que eu tinha, peguei uma igreja que eu tinha lá de projeto, peguei lá um prédio, transformei numa creche, aí juntou mais 2 outros profissionais lá da empresa, mais uns 2 engenheiros lá, e a gente foi fazer. E a gente trabalhava de noite, assim, montando, e fomos construindo uma bendita da cidade. Eu que tracei toda a parte urbanística, fiz as ruas, com 15 dias entregamos. Aí ele mandou o orçamento, depois de mais um mês, mais ou menos, veio a resposta. Falou, Aguinaldo, infelizmente não conseguimos ganhar o projeto. Vai ser uma empresa de Curitiba, mas a obra é nossa.
E então, como você está terminando a engenharia de segurança, eu quero que você vá agora como engenheiro. Vou pagar aqui o teu trabalho, né, do projeto, e você vai como engenheiro de segurança. Mas, cara, nunca trabalhei como engenheiro de segurança. Mas eu terminei a pós ontem. Ele falou, não tem problema, vai tocando, vai tocando. Né? Desculpa. Aí eu falei, cara, mas beleza, topei. Aí a Cláudia ficou em Sorriso e eu fui para Rondônia. Qual a distância? Ali do lado. Não, é bem perto, acho que 2.000 quilômetros de distância. Cara, cheguei lá, né, muito diferente o clima, muito diferente as pessoas, né, e eu cheguei as primeiras 16 pessoas, assim, que estavam na obra, aí eu fui lá, fiquei mal, não sei se eu comi alguma coisa, cara, quase que morro lá. Eu fui para ver o início da obra, as 16 pessoas que iniciaram. Daí os caras falaram, pô, esse aí é um engenheiro que veio para dar um suporte para nós, mas o cara tá morrendo. Daí eu falei, aí tinha um cara lá que chamava Gilson. Eu falei, Gilson, cara, segura as ondas, é a onda aí que eu não tô aguentando, cara. Eu vou ter que me internar, eu tô com uma diarreia, um vômito e não sei, cara. Que todo mundo ia para lá e dava esse mal, assim. Depois você acostumava. E aí eu cheguei na segunda, fiquei até quarta, quinta, eu fui e me internei. Eu, pessoalmente, deixei o carro na rua lá, nem vi se dava multa, nada. E falei, dá um soro pra mim, pelo amor de Deus, eu tô morrendo. Sábado eu tenho que ir embora, não aguento nem entrar no avião. Daí fiquei quinta, sexta tomando um sorinho. Sábado melhorei, voltei pra Sorriso. Fechei tudo que era, né, as coisas minhas, pessoais. Falei, Cláudia, ó, eu vou pra lá, vou tocar esse desafio. E a empresa falou que daqui uns 3 meses você vai pra lá também, pra entrar junto com a gente. E aí fui. E aí chegou numa época assim, lá nessa obra, que tinha 60 funcionários trabalhando só para montar o canteiro. E aí eu cheguei num dia, assim, tinha só 20 na obra. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Ninguém veio trabalhar? Eu falei, ih, Ignaldo, nem te conto, tem 40 pessoas com malária. Eu falei, o quê, cara? Mas como? Não, aqui malária aqui dá enfim, nas árvores, né? Até tinha um termo muito comum lá em Rondônia, quando eles abriam as estradas assim, o senhor falou comigo, Aguinaldo, ontem a máquina estava soltando aqui a patrol, né, para fazer a estrada, cara, mas à noite aquela faisqueira na beira da estrada. Mas eu falei, mas como isso? É um fenômeno? Ele falou, não, os mosquitos da malária molando ferrão para pegar os caras de manhã. Aí eu falei, cara, brincadeira, meu. E a malária é bem isso. O mosquito, né, que é o mosquito palha, ele pica a gente das 6 às 7 da manhã ou das 6 às 7 da noite. Tem horário de trabalho. Não, tirou esse horário. Então, eu virei um especialista em malária. Contratei um paraloscopista, tinha 2 médicos lá, parecia um cientista maluco. E aí comecei a trabalhar. E fui, com a dificuldade do dia a dia, fui tocando, fui aprendendo e virei engenheiro de segurança, assim, na prática mesmo, no ferro e fogo, né? E aí acabou a arquitetura, acabou a arte, só vivia nesse mundo. Aí de lá, nós fizemos com 1 ano e meio, 2.000 casas, toda essa infraestrutura. Acabou essa obra, era para eu ir para Brasília. Só que lá estava muito bom para ganhar dinheiro, sabe? Uma época muito próspera, 2010, o PAC, né? Um auge. Era quando estava no auge do Lula, né? Daquele PAC do Lula. O Lula foi 2 vezes na obra que eu estava, para você ter ideia, né? Até uma das vezes eu que coordenei a vinda do Lula, né? Por onde que ia passar. Até a gente fez assim uma estrutura de uma casa, um terreno, daí o Lula passou. Daí o Sidney passou com ele no carro, dono da empresa, falou, Lula, daqui a pouco vai ter uma casa aqui. Ele falou, mas como assim, companheiro? Não, o pessoal vai construir, que o nosso processo é rápido. Aí a gente foi como guindaste, colocou as paredes, porque o processo era tipo Lego. Até na época a gente mandou para a enchente que teve lá na Santa Catarina, acho que 10 casas em caminhão, né? Passou na Eliane e tal. Então o Lula ficou faceiro. Aí ele andou, depois de 40 minutos, quando ele chegou, tinha uma casa coberta, pintada, com telhado, que ele pôde entrar dentro. Ele falou, cara, não acredito que se fizeram uma casa. É o nosso processo construtivo. E foi marketing, né? Uma jogada de marketing. E aí, depois eu não acompanhei o Lula, mas daí eu já estava dentro da usina hidrelétrica de Jirau. Aí eu saí dessa empresa, que era a ABS, e fiquei trabalhando em 3 empresas como engenheiro de segurança. Aí eu vivia dentro da usina, trabalhava, 3 da manhã eu estava atendendo uma frente de trabalho, aí 7 da manhã eu fazia uma reunião, e eu ganhava 3 em registro em carteira. Então, assim, foi uma fase muito próspera para mim. Eu dava treinamento pelo SESI, eu fazia consultoria.
Então eu fiquei 3 anos ali nesse ambiente, depois saí, era para eu ir para um outro local, entrei numa empresa ali de Rondônia mesmo, e fiquei por ali, daí nasceu a Maria Eduarda, né? A bendita ali, minha filha, né? Nasceu, eu falei, poxa vida, e agora, Cláudia? A gente vai para o Amapá, para Belém do Pará ou para o Rio de Janeiro, né? A empresa que eu trabalhava. Daí a Cláudia falou, Agnaldo, eu não quero ir com essa menina. Aí vamos para Curitiba. Do nada, assim. Aí vendi o apartamento, joguei a chave de baixo, coloquei a caminhonete numa cegonha e fomos. Depois de 2 dias chegou o carro, eu fui lá buscar e fomos para Curitiba. Aí em Curitiba eu fui lá, busquei e entrei no SESI para trabalhar com inclusão de pessoas com deficiência na indústria. Até dá um Google aí quem estiver vendo e digita indústria acessível. Eu entrei numa vaga, né, de um engenheiro que saiu, que passou na Petrobras, né? E ele deixou a ideia de um aplicativo para trabalhar com levantamento de acessibilidade dentro da indústria, que se chama Indústria Acessível. Hoje, esse projeto que eu coordenei é uma consultoria do SESI Paraná, que, inclusive, a gente estava expandindo isso para o Brasil inteiro. Indústria Acessível. Dá um Google aí para você. Busca aí, gente. Busca aí, ó, Indústria Acessível. E aí ele deixou umas regras lá e falou, Agnaldo, eu queria fazer um software, só que não deu tempo. Aí beleza, aí eu peguei tudo aquilo, estudei, tinha um edital, tinha 300 mil jogado nesse edital para fazer esse aplicativo, e eu já caí com esse desafio, né? E aí peguei a norma NBR 9050, que é de acessibilidade, e resumi ela em 3 parâmetros de regra, né? Aí eu tinha lá um parâmetro, outro parâmetro e um outro parâmetro, né? Aí eu fiz uma forma. E aí, junto com a empresa de desenvolvimento, fui criando todas as regras e criei um aplicativo junto com a empresa, Indústria Acessível. Hoje o SESI usa. Até eu assinei a mesma coisa aqui, o direito de cessão intelectual, porque eu trabalhava e ganhava pelo SESI. Então, assim, olha que vida louca. De malária... Não é porque eu ganhava salário, tive que ser... De malária eu fui mexer com um aplicativo, né? Olha que diferença. E aí eu comecei a dar consultoria junto com uma médica do trabalho. A gente incluía a pessoa com deficiência na indústria no Brasil inteiro. E a gente virou a referência. Aí Brasília chamava, daí eu treinei o SESI de Mato Grosso do Sul, o SESI do Mato Grosso, o SESI do Pará, o SESI da Bahia... E cada 5 dias eu estava viajando e 5 dias em Curitiba. E tinha muita barreira, né? Hoje eu acho que tem menos do que antes, né? Ainda tem, né? Eu acho que a principal barreira, quando a gente fala de pessoas com deficiência e inclusão, é a atitudinal, né, Rony? Então, é a aceitação do líder, a aceitação do dono da empresa, e entender que um cego, ele pode sim desenvolver uma atividade, desde que você coloque um aplicativo, ele atende o telefone. Né? Um surdo, ele consegue se comunicar, desde que você tenha um intérprete ou que você faça um curso básico aí, enfim. Mas essa é a principal barreira, porque o cego se vira, cara. Ele anda, tem as limitações? Tem. Da mesma forma que eu uso óculos, daqui a pouco eu vou estar mais ainda, daqui a pouco eu vou ter dificuldade de andar. É uma limitação física, funcional, adquirida, né? Eu não nasci com ela, né? Eu adquiri ao longo do meu tempo, mas é comum. Então a pessoa ela se adapta. Então, a barreira principal é a atitudinal, mas melhorou muito. Então, o meu papel dentro do SESI, eu pegava desde o ponto de ônibus, onde que a pessoa chega? Chega aqui. Eu olhava quais seriam as barreiras e ia listando. Só que eu chegava com 2.000 fotos lá no SESI, com 600 folhas de anotação, era difícil. Aí o aplicativo veio para isso. Chegava no ponto de ônibus, batia foto. O que tinha de problema ali? Aí algumas coisas o aplicativo mesmo me apontava, outras eu anotava e ia. Com inteligência artificial. Aí eu chegava, cara, lá na sede do SESI, através, né, da internet, mandava ir subir os materiais, aí ia através. Aí o próprio aplicativo dentro da plataforma web, né, tinha a mobile, ele me mandava o relatório completo, pronto, com 600 folhas. Aí eu só fazia os ajustes ali. Isso aqui eu vou complementar, esse texto aqui a médica vai melhorar. E aí vinha um relatório com tudo que você precisava para adequar aquela empresa dentro dos parâmetros da NBR 9050 e quais seriam as posições que você teria que ter cuidado para colocar um cego. Tem um caminhão passando em empilhadeiro, vou pôr um cego lá. Eu observava isso junto com a médica. Olha que trabalho fantástico. Maravilhoso isso. E aí eu fui, esse aplicativo deu super certo, aí bombou no Brasil. Que ano isso, mais ou menos? Eu fiz o Indústria Acessível, foi em 2014. Eu entrei no SESI em 2013.
13, 14, 15. 2015 foi o auge do Indústria Acessível, porque eu fiz a segunda edição. Consegui mais 400 mil pela Confederação Nacional das Indústrias. Aí eu fiz uma inovação incremental, né? Não foi uma inovação total. Aí eu peguei todos aqueles bugs que o software dava, as melhorias que eu encontrei em campo, porque é pesquisa, né? Sim. E aí melhorei e criei a segunda versão do Indústria Acessível top das galáxias, sabe? Aí funcionava, aí você batia foto, aí você ia na porta, cara, você media a porta, porque uma porta tem que ter 80 para você passar com uma cadeira, no mínimo. No mínimo, né? E eu media a porta, quanto que tem a porta? Digitava no celular, aparecia um alerta, ela tá errado. Aí, mas o que tá errado? A porta, conforme o item tal da norma. Tinha tudo lá no celular. Aí é só navegar pela empresa e fazendo o teu relatório. Olha, e isso foi um legado que eu deixei, independente de cultura, de nada, mas foi um legado intelectual. Aí eu fui fazer essa consultoria na Klabin, Fábrica de Papel. Não sei, corta aí meu tempo. Que eu... Não, aqui pode, chefe. Aqui pode, chefe. E aí eu fui na Klabin ali, cheguei lá, fiz desenrolado, né? E conversei com os engenheiros e tal, e entrava dentro das máquinas lá, entrava na caldeira. Os caras falavam, pô, esse cara é doido, velho. Cara, né? Tal. Aí fiz uma entrega formal, porque a gente sempre ia assim, a gente fazia os levantamentos e a consultoria era composta de várias etapas. Tinha uma etapa de sensibilização das lideranças, tinha uma etapa de sensibilização e trabalhar da equipe posterior à liderança, gerentes, depois encarregados. A gente fazia todo o trabalho, porque é isso que eu falo, se a gente não quebra a barreira atitudinal, não adianta pôr. E aí tinha o psicólogo que fazia essa parte introdutória, às vezes era eu que fazia, porque né, não dava. E aí eu fiz a minha entrega do meu relatório. E aí o pessoal gostou muito da minha fala. Poxa, Aguinaldo, que legal, né? E você é da área de engenharia de segurança, mas você tem a formação em quê? Sou arquiteto. Nossa, que legal, cara. A gente gostou. Tem uma vaga aqui que faz 1 ano e meio que estão esperando um engenheiro de segurança aqui. E já passou várias pessoas por aqui, ninguém bateu o perfil. E os próprios gerentes aqui gostaram de você, cara. Você não quer fazer um teste aí na Klabin? Eu falei, pô, mas eu tô lá no SESI, tô bem, né? Ele falou, mas quanto você ganha lá? Então, estudei, cara, o pessoal paga mais, né? Aí eu falei, poxa, né? E o SESI tava numa crise, sabe? Numa crise. Mudança também, né? Então, eu falei até pro Rony, as mudanças me perseguem. Foi numa época que o governo entrou e tirou 30% compulsório, que 2% do valor da folha de pagamento das indústrias é repassada para o sistema AS, né? Se é indústria, SESI, se é comércio, né? Tem toda uma... E o governo pegou esses 30%. Então, aqueles cabidões de emprego, aqueles caras que ganhavam 30 mil, puta, mas o cara ganha 30 mil, consultor, começou a cair. Aí começou, aí a gente chegava assim, mandaram fulano embora, mandaram ciclano. Eu falei, gente, mas... Aí mandaram o Ademir, um exemplo. Hoje até o Ademir é o chefe, né, do SESI, o gerente geral de Rondônia, lá onde eu morava. Olha que era de Curitiba. E aí eu falei, gente, mandou o Ademir embora, então a coisa tá... Pra mim começou a... Aí acendeu aquela luz, o gato subiu no telhado, eu falei, eu acho que eu vou reavaliar aquela questão da Klabin. E aí reavaliei, fiz os testes, passei nos testes psicológicos, fiz umas provas lá, deu tudo certo. E aí fui lá no SESI, fui muito sincero, falei, olha, Maria Cristina, aconteceu isso, eu quero ficar mais próximo, e eu realmente queria, né? Meu pai estava com AVC, bem naquela época, tinha dado um AVC, e eu falei, eu preciso estar mais perto da minha família, lá eu fico a 2 horas da minha casa. Ela falou, não, Aguinaldo, e o teu projeto, você tem coisa, você tem consultoria em andamento. Eu falei, não, faz o seguinte, vocês me mandam embora, um exemplo, e eu fico aqui com o compromisso de ficar 1 ano dando um suporte para você. Aí entrou o Felipe lá, um outro engenheiro, e eu fiquei 1 ano. O Felipe fazia relatório, eu corrigia, ajustava, eu fiquei 1 ano lá, né, ajudando o SESI, por uma questão de compromisso, né, e da parceria que eu tinha, e foi uma passagem muito rica, assim. O SESI é muito rico, me ensinou muito. Até muito do que eu apliquei aqui na cultura de Biporã, eu aprendi no SESI. Porque eu trabalhava lá na sede, eu tinha contato a todas as consultorias, né, a parte de desenvolvimento, de pesquisa dentro do SESI. Aí o pessoal até fala, Aguinaldo, você teve muita sorte quando você passou pela cultura. Eu falo, gente, tem um pouco de sorte, mas tem um pouco de esforço também, de experiência de vida. Meu sorte não valeu a pena. Então, foi isso. Aí eu fui para a Klabin, comecei a trabalhar lá tal, e aí tava bem, né? Salário bom,
trajetória de trabalho fantástica, meu auge profissional, né? E aí, aquela inquietude de querer voltar para cá, de querer trabalhar com arte, né? E aí o João Coloniese, cara, um dia eu aqui, almoçando na minha sogra, o João falou, não, onde você tá? João, eu tô aqui na minha sogra, pera aí que eu vou saindo da missa, eu vou falar com você. Daí o João tinha recém ganhado as eleições, né? Isso... Em 2016. 2016. Daí o João falou, Aguinaldo, eu lembrei de você, fiquei sabendo com a sua prima que você não estava mais aqui, que você estava trabalhando na Klabin, né? Eu tô, João, né? Ele falou, cara, eu tô querendo um secretário de cultura, mas eu tô querendo alguém que eu conheça, alguém que tenha uma ligação forte com o Ibiporã, e eu pensei no teu nome. Eu falei, João, mas eu não fiz campanha para você. Ele falou, não estou buscando isso, eu estou buscando alguém que eu conheço, né? Eu tenho uma escultura tua na minha sala, e sempre gostei, né, da forma como você trabalhou com a parte de arte, vi que agora você tem a sua formação superior, a sua experiência de vida, eu queria que você trouxesse isso novamente para Ibiporã. Ele falou, é claro que eu não vou pagar o salário que você ganha lá, mas você vai estar em Ibiporã. Aí pesou de novo a questão da família, né? Eu falei, putz, Cláudio, e agora? Aí fui de novo, falei com o Ariel, que era o meu chefe. Ariel, cara, eu vou estar mais perto da minha mãe, do meu pai, vou trabalhar com cultura. Aí o Ariel falou, Aguinaldo, eu vou te falar uma coisa. Esse cargo que você vai entrar é um cargo de 4 anos. Aqui o pessoal da Klabin gostou do teu perfil, você tá indo super bem. Cara, pra você virar um gerente aqui, pra você ganhar um salário, você vai jogar isso pra cima. Você pode ficar 4 anos lá, como você pode ficar 8, né? Eu falei, Ariel, mas eu acredito que o meu chamamento é esse. Ele falou, não, então segue teu caminho. Você tá certo, você foi sincero, você, né, contribuiu com a gente aqui por 8 meses e foi muito valiosa, né? Muito profícua aqui a sua passagem por aqui. Um cara muito bom. 40 anos estava na empresa, pra você ter ideia. Era o gerente mais respeitado. E aí eu saí da Klabin, tinha uns 10 lá querendo meu cargo. Falei, opa, indiquei o fulano, ciclano, pega aí que eu tô indo. Aí, dia 1º, eu assumi aqui na cultura com um novo desafio. Nada a ver com pessoa com deficiência, nada a ver com malária, com obra, com engenharia de segurança. Ou tudo a ver. Aí voltei, né? Aí as raízes. As minhas raízes. Aí voltei, aí fiz aquilo que eu sempre fiz, né? Aprendi a fazer gestão de pessoas no SESI, fazer gestão de pessoas na Klabin. Então, na Klabin eu administrava uma equipe de 22 pessoas, né? Até engenheiro tinha na minha equipe, tinha técnico de segurança, tinha um monte de coisa. Eu gerenciei bastante médicos também, né? Porque essa área de segurança permite que a gente faça essa gestão de saúde, segurança do trabalho. Então, peguei tudo isso e criei um plano de trabalho. Bem no início, quando eu entrei na cultura. O que engenharia de segurança tem a ver com cultura? Nada, mas o planejamento, a organização, né? A gestão das pessoas, o respeito, o diálogo, escrever, planejar, pensar, curto, médio, longo prazo, custo, documentação, né? O SESI mesmo, a gente é auditado pelo Tribunal de Contas, todo mês de maio é uma loucura, cara. Então, ou se fazia certo, né? Ou você levava pau do Tribunal de Contas. Uma prestação de contas minha voltou uma vez por conta de 1 centavo. Veio de Brasília, o superintendente do SESI me deu uma chamada de atenção. Aguinaldo, como é que você manda? Eu falei, cara, mas 1 centavo, é 1 centavo, cara, não pode ter nada. Aí tive que refazer a prestação de conta, ele teve que fazer um adendo lá, olha, foi um equívoco e tal, voltou. Então eu trouxe toda essa experiência para a Secretaria de Cultura, né? E aí somou um pouco da minha arte, da parte que a gente tem aí da inspiração de artista, da visão de artista, né? Vocês teriam também essa visão. Então aí desenvolvi o teatro, valorizei o balé, né? A festa junina estava um pouco apagada, nós trouxemos uma nova roupagem para ela e virou esse sucesso. O nosso balé era premiadíssimo. Eu dei abertura para várias peças de teatro bacana, o Medo do Azul mesmo, que fez o Leander, né? Que é um bom diretor, ganhou prêmios. Enfim, com temas assim bem, né, polêmicos, né? E até mesmo contemporâneos, né? Então eu tinha uma cabeça boa e o João Coloniese, que foi o prefeito, me deu muita abertura. Eu tenho que fazer essa ressalva. Nessa época, né? Daí você voltou a produzir. Além daí você voltou a produzir arte. Lá no Mato Grosso, voltando lá em 2012, 2009, eu ganhei um prêmio, porque lá eu cheguei a produzir. Eu fui embora
Eu montei um ateliê no fundo de casa lá, eu comprei um terreno, montei um ateliê lá, e lá eu cheguei a fazer umas esculturas e ganhei um prêmio do Salão Jovem Artes. Até tem umas obras aqui que são premiadas, né? Depois a gente pode até ver. E depois daquilo, eu era do Conselho de Cultura da cidade, eu era bem engajadão. Aí saí para outra área, daí abandonei a arte, teoricamente, né? Mas para Não sai nunca, né? Viver. E essas obras, você tem um acervo seu? tem. Como é que você fazia quando essas mudanças? Onde é que ficava o teu acervo? Então, na verdade, eu deixei tudo que eu tinha na Casa de Artes. E aí, eu falei pro Henrique, quando eu voltar para Ibiporã, eu pego minhas coisas aqui. Tinha coisa pessoal, lá no Henrique ninguém sabe. As roldanas que tinha na chácara do meu avô, que deve ter quase uns 100 anos aquilo lá, que o meu avô pegou do avô dele. Que eu lembro que tinha um cavalo branco na chácara, num sítio do meu avô, ali perto de Uraí, e eu ficava em cima do cavalo, num cambão gigante, e ele ficava rodando, e o meu tio, junto com o meu avô, colocava a cana, e saía aquele caldo, né? E depois eles faziam açúcar, velho, lá no sítio. Você tem isso aqui? Eu tenho. Aí essas duas roldanas, depois que eu virei adulto, me casei com a Cláudia, falei, Cláudia, vamos lá pra gente ver onde era o sítio do meu avô. E tinha a casa lá caindo e essas duas roldanas, as engrenagens que faziam assim pra girar e onde enfiava a cana. Eu falei, poxa vida, cara, tá isso aqui. Aí o cara aqui, até acho que chamava Bastião Servino, um cara da Serra Morena ali, perto de Uraí. Daí eu fui lá, conversei com o senhor, ele falou, pô, o senhor não me dá essas duas peças? Ele falou, mas isso aí, o que você vai fazer com isso aí? Ele falou, não, é do meu avô. Ele falou, não, pode levar isso aí, vai juntar, cupim, esse troço aí, pode pegar. E era um pasto, sabe? Virou um pasto e tinha casa lá com essas... Então tá ali no Henrique. Daí eu falei, Henrique, você guarda pra mim, quando um dia que eu vim aqui em Biporã, eu pego essas peças, assim como as minhas esculturas também. E aí o que aconteceu? Daí eu fui, voltei, virei secretário. Quando eu cheguei aqui, tinham feito um inventário e tinha doado tudo aquilo para a prefeitura, né? Aquele acervo já estava acervado e aquilo era da Casa de Artes. Já. Não era meu mais. Eu falei, poxa vida. Aí até o pessoal falou, Igor, não, pra você pegar isso aí, a gente vai ter que dar uma baixa, vai ter que explicar por que essas obras estão aqui. Aí tem ali prostração, tem aquela escultura azul, tem essas engrenagens. Mas tem registro que foi você que fez. Não tinha. Era tudo do Henrique. As engrenagens, as esculturas minhas. Tudo dentro do lote. Tudo do Henrique. Aí, quando eu cheguei como secretário, eu pedi pro Jaime Castro. O Jaime, pô, Aguinaldo, eu não sabia disso. O Jaime é um excelente jornalista da Secretaria de Cultura, que a gente tem que abrir um parênteses também. Do museu, não é? O Jaime. Escreveu livros, né? Aquele livro Circuito das Capelas. Depois nós fizemos o 2. O Eduardo falou dele. Fizemos o 2, né? Escrevemos 2 livros na minha gestão. Escrevemos a Cozinha do Pioneiro, que foi um livro de receitas, assim, também. Eu idealizei tudo isso no início. E aí o Jaime catalogou daí, ele falou, pô, isso aqui é do Aguinaldo, isso aqui é do Aguinaldo, isso aqui é do Aguinaldo. Então, se você chegar na Casa de Arte hoje, tem umas de 10 a 20 obras que são minhas dentro do acervo, né? Então, ficou lá. E algumas coisas eu carreguei comigo, para baixo, para onde eu fui, né? Embalando, desembalando, levando. E voltei. Daí assumi a Secretaria de Cultura, né? Dei a minha contribuição, que eu acho que a gente entra para os cargos, não é para ficar lá grudado, né? Não é vitalício. Né? Eu acredito que eu estive como secretário de Cultura, com muita honra, com muito orgulho, né? Era um cargo que eu nunca almejei, mas eu fiquei muito honrado, né? Porque é um espaço que eu comecei ali na Casa de Artes, tive essa oportunidade, acho que correspondi às expectativas do João, que me deu essa oportunidade, né? E ficou aí a minha contribuição para a cultura de Biporã. E quando você volta, você trabalha com material rígido e começa a fazer um outro trabalho a respeito das aves. Isso. Da região mesmo ali do Mato Grosso. Então, na verdade, eu iniciei esse projeto das aves em 2004. Eu entrei lá no Henrique em 90. Em 2004, nós fizemos uma exposição que chamava Mares e Aves, em função de uma igreja que nós fizemos em Rio Verde, Mato Grosso, que a gente viajava muito, sabe? E aí nós fizemos essa igreja e lá nós fomos na Transpantaneira. Nossa, a gente, né? E lindo, lá eu vi jacaré. Aí quando eu cheguei, eu falei, nossa, um jacaré, não sei o quê. Daí o Henrique falou, não, fica tranquilo, você vai ver muito jacaré ainda. O Olavo estava com a gente, né? O Olavo dos Stricker, aqui de Jataizinho.
Daí fica tranquilo. Daí, nossa, outro jacaré. Meu Deus, o jacaré. Daí daqui a pouco fala, nossa, não aguento mais ver jacaré, cara. Só tem jacaré nesse lugar. Aí a gente viu lá um tamanduá, e as garças, os ninhais, né? Aí eu trouxe essa experiência, né? Essa visão das aves, os movimentos, né? Dentro desse material rígido. Então eu pegava o aço e dava essa leveza, né? Transformava. E o Você vê o movimento, né? E o Henrique trabalhou o mar naquela época, nada a ver, que ele estava, né, com uma pira lá com o mar. Então a nossa exposição em 2004 chamava Mares e Aves. Foi uma exposição bacana. Eu acho que eu fiz umas 50 esculturas de aves e tem escultura espalhada pelo mundo inteiro. Né? O Zé Maria mesmo, naquela época, foi para o Japão, levou uma escultura minha. Tem uma escultura no gabinete aqui da prefeitura. Eu fui lá esse dia, ela tá num cantinho lá, né? Sem muita... Tá ali. Tá lá. Meio, não tá jogada, mas tá lá, sem muita... Poeirada. Enfim, Carolina Sacca, Jean Coloniese, enfim, um monte de gente tem escultura minha aqui, né? Walter Hugo, enfim, os profissionais assim, naquela época adquiriram, né, nessa leva algumas esculturas e estão. Era barato na época. Hoje. Não, até hoje é barato. Hoje é assim. É barato na época, gold. Então deu isso. E aí, quando eu estive como secretário, né, eu comecei e retomei. Quando eu falo que eu retomei agora em 2024, foi antes. Então eu fiz ali aquele marco de 70 anos na Praça de Ibiporã. Quando você vira na rotatória, tem um número 70. Eu doei aquilo, fiz um para Pai, fiz um na Samai, né? Comecei a desenvolver de novo as minhas esculturas. E agora, em 2024, Rony... Maravilhoso. Porque você acaba associando a tua arte também com essa questão da arquitetura do espaço urbano, né? Isso. Então ela acaba fazendo parte do espaço, né? E é muito interessante isso, né? Perfeito, Aurélio. É que, na verdade, a arte, você vê isso muito na Grécia. O Arco do Triunfo era uma obra de arte, né? Você pode ter lá vamos supor, a própria Torre Eiffel. Então, é uma arquitetura. Mas tem situações que a própria obra de arte, ela se transforma no referencial urbano. Se completa, né? Então ela vira, vamos supor, o Henrique mesmo tem uma obra expressiva em Maringá que chama O Peladão, que o nome dele é O Desbravador. Mas aí apelidaram comumente de Peladão, né? Você já ouviu falar? Tem uma praça que chama Praça do Desbravador, mas todo mundo conhece como Praça do Peladão de Maringá. E é uma escultura que eu acho linda, assim, com as mãos erguidas. E aí quando o time de Maringá ganha, eles colocam a camisa, aí nessa época agora de política, põe camisa do Brasil, põe camisa... Enfim, e virou uma escultura que ela tem... Tá dentro do Eu tive um momento assim, eu estava como assessor no gabinete da UEL, quando a universidade devolveu para Ibiporã aquele Cristo do Henrique que está lá no museu. No museu aqui do café, né? Que é um Cristo que foi feito para uma cidade... Colorado. Né? E aí acabou assim... A mente humana é uma coisa, né? E assim, foi um dos momentos muito emocionantes assim, que eu presenciei do Henrique quando foi feita a devolução e ele fez uma fala... Fantástica, eu me arrepio. Você estava, né? Tava. Eu vim de Curitiba. E naquele momento ele, de frente para aquela obra que ele criou... Ele pediu desculpa. Ele pediu desculpa para Cristo. Para Cristo. Pela incompreensão dos homens, que quando ele concebeu aquela obra do Cristo nu era a pureza. E a maldade estava na cabeça das pessoas. Nossa, Aurélio, fantástico. Você lembrou disso, cara? Não, eu lembro sempre. Caraca, eu tô arrepiado velho. É lindo. Não, foi uma das cenas mais emocionantes lindo, que eu vi. lindo. Ele chorou, cara. Ele pediu desculpa. Ele falou assim, me desculpa. Exatamente isso. Tem na internet. Me desculpa porque eu não fui compreendido. Eu quis passar a pureza humana, a parte da sexologia, né? Desculpe pelo que eu fiz você passar. Né? Nossa, Exatamente. cara, assim, eu olhei aquilo e falei, Henrique do céu, que loucura isso. Ele era uma pessoa iluminada, né? E eu lembro também, quando uma vez que ele contou, quando ele concebeu aquele touro, como é que é? Moroá? Oici-Ruá Moroá, tem aí. Oici-Ruá Moroá. É isso que eu ia falar, Ele também, se você conversasse com o Henrique sobre essas coisas, o Agnaldo tem mais conhecimento, mas assim, de como ele entrava na obra, né? E o Henrique era de uma profundidade, né? de uma profundidade muito grande.
Bom, mas vamos falar de... Henrique, obrigado por você ter existido, tá? Vamos falar agora, né? A gente precisa falar, falamos da história do Aguinaldo, né? Mas assim, precisamos falar um pouco desse outro perfil do Aguinaldo mais recente agora. Que é uma pessoa, né? Todo mundo já percebeu que multitarefas, né? Artista. Ele gosta de desafios. Gosta de desafios. E agora Isso é bom. também mobilizando a sociedade em prol de causas e em prol também eu acho que ele achou uma lacuna dessa ali, coisa de trazer as pessoas em prol de um objetivo, né? E esse objetivo envolve economia criativa, sustentabilidade, né? Então vamos falar um pouco sobre esse espaço que você tem lá, que é o Rancho Pepe Legal, né? Que é uma coisa super inovadora. Quero que você conte para nós o que funciona lá no rancho. Sim. Quando é que você, né? E vamos falar um pouco sobre essa Feira do Rancho, que é um evento que nós vamos ter aí agora em julho. Ó, eu trouxe um convitão para vocês, eu tô indo nos lugares, esse é um convitão, né? Não é um cartaz. Aí você prega em algum lugar, na UEL, algum lugar que você tenha visibilidade e convide. Espero que vocês estejam lá no dia 12 para estar conosco lá, né, nesse dia. E eu sempre falo assim, a gente tem a nossa contribuição enquanto cidadão em várias oportunidades, mas às vezes a gente tem uma visão muito crítica. Não gosto do fulano, não gosto do prefeito, não gosto do presidente, não gosto do deputado, não gosto do vereador, não gosto do Aurélio, não gosto do Rony. Mas daí o que a gente fala? Mas o que eu faço de efetivo para melhorar o bem dentro de uma questão de unidade, para eu melhorar a vida das pessoas? Eu tenho muito essa inquietação dentro de mim, porque criticar é muito fácil. É muito fácil. É simples, eu falar, né? nossa, essa uva passa não tá boa, mas que o cara se empenhou, fez o trabalho ali. Então, o que acontece? Desde muito cedo eu trabalho com projeto social. Falo para você que iniciei aqui em Biporã, no Amor Exigente. Ficava ali na Igreja Batista Central, perto ali da Caixa Econômica. A Cláudia trabalhava com isso, então são pessoas envolvidas em situação de drogadição. A Cláudia, eu namorava a Cláudia na época, não era nem casado. A Cláudia atendia de forma voluntária no Amor Exigente. Lourdes Narciso, que foi secretária de Cultura, também estava à frente desse projeto. E eu contribuía de alguma forma com essa questão. O Amor Exigente, não sei se vocês sabem, é um grupo, uma organização, né, que cuida, que apoia a família. Porque as pessoas envolvidas em situação de drogadição, ela envolve um contexto familiar. Então, não é só a pessoa que está envolvida ali que ela sofre. Sofre a mãe, sofre o processo, pai, né? Sofre os irmãos. Então, o Amor Exigente dá muito suporte nesse aspecto. Então, eu apoiava nesse quesito aí. Aí, fui para Mato Grosso, lá eu ajudei. Dá um Google aí, gente, que eu sempre falo. Dá um Google. É Mãezinha do Céu. É uma instituição que um rapaz estava lá e falou assim, Aguinaldo, você me ajuda aqui. Às vezes, eu ajudava ele a decorar uns casamentos, fazer uns negócios, sabe? Ele falava assim, eu acho que você é uma pessoa bem dinâmica, tu não quer me ajudar a tocar o meu projeto? Mas o que é, Cleves? Ele falava, eu estou fazendo lá uma construção, ganhei um terreno da prefeitura, eu faço a parede, os meninos destroem, eu quero fazer um centro lá de formação das crianças para que ela não entre na drogadição, para que elas tenham um futuro melhor, para que eu transforme aquele bairro, né? Um bairro bem carente lá da cidade de Sorriso. Eu falei, vamos lá, ué. Aí quando eu olhei com ele, ele falou, Cleves, que você precisa montar uma diretoria. Nada contra, mas você não pode ter só gente do bairro. Você precisa ter o empresário de uma multinacional, você precisa ter o melhor contador da cidade, um engenheiro bom da cidade, um advogado. Esse pessoal que vai dar suporte para nós e que vai... Consegue manter, né? Ele falou, será, Aguinaldo? Então eu falei, não, será não. Marca que esse povo vem aqui no escritório. Daí ele marcou, aí foi lá com o Heraldo, foi lá com não sei quem, aí pegou o gerente da Mosaico, que é uma multinacional, beleza. Montamos a diretoria, começamos, enfim, resumindo aí, virou um sucesso. Então, hoje ela virou um CEMEI, chama Mãezinha do Céu. Até esses tempos saiu na Globo, naquele programa, acho que de sábado de manhã, como um projeto modelo. De transformação da comunidade local. E a Mãezinha do Céu hoje atende mais de 400 crianças no contraturno, com aulas de inglês, computação,
capoeira, dança, teatro, música, esportes nas diversas áreas. Está lá hoje. Dá um Google, Mãezinha do Céu. E essa logo bonita aí, que tem uma mãe abraçando uma criança, fui eu que concebi e fiz a escultura e coloquei na frente. Então é um projeto com muito orgulho, que tem 27 anos, acho que 27 anos, né, se eu não me engano, que começou lá, que eu dei a minha primeira contribuição. Aí depois fui para Rondônia, comecei a trabalhar dentro de instituições, né, que trabalhava principalmente com o controle de malária, de dengue, leishmaniose, hanseníase. Essas doenças é muito comum lá, são doenças, né, algumas tropicais, outras são doenças que às vezes a gente não vê comumente aqui. Apoiei nesse aspecto. Em Curitiba, me envolvi com a questão da inclusão da pessoa com deficiência na indústria. E aí voltei para Ibiporã, a minha esposa falou, eu tenho um sonho, Aguinaldo, de abrir ecoterapia, que é uma terapia assistida por cavalos. Acho que depois vocês vão perguntar isso, eu vou complementar. Podemos fazer um episódio. E aí eu falei assim, poxa, se eu não apoio a minha mulher, o outro apoia, né, Aurélio? Você sabe, né? E eu falei, ou eu nunca mexi com cavalo, né? Eu aprendo. Aí fui para Brasília, fiz curso, ela fez curso. Aí pegamos um terreno da família, adequamos, depois a gente acertou lá, ficamos com a chácara e tal, pra gente trabalhar com esse projeto. Aí fiz pista, busquei uma tenda, coloquei lá, e aí nós... legal. Passou por nós lá, acho que uns 10 cavalos, dos quais sobraram 2 que tinham perfil, os outros não tinham. Eu aprendi isso na prática, né? E aí eu virei um especialista em cavalo, cara. Do nada, assim. Então eu falo, Cláudio, é uma coisa legal disso, né? Que depois de Deus, né? Vem Deus, daí vem a Cláudia, né? De nível de significância e importância, a minha família, né? A Maria, e eu falei uma coisa boa, vinha os cavalos depois, né, antes de uma, né, talvez até dos amigos, né, porque, cara, não sei se vocês já conviveram com cavalo. Doação total. Mas é um ser que, isso é comprovado, que quando você chega perto de um cavalo, o batimento cardíaco dele se equaliza com o nosso batimento cardíaco. E isso faz com que você crie uma sintonia, um estado de interação. E aí a gente fala, nossa, por que um autista entra em surto, mas quando ele chega aqui, ele está perto do cavalo, ele não surta? Porque tem todo um aspecto que é milenar. Esse bicho que hoje a gente não dá valor para ele, ajudou a gente com guerras, a conquistar território, a arar terra, a transportar pessoas, a transportar alimentos. É um animal que viveu com o ser humano. Então, ele criou um laço de amizade, de integração muito interessante. Então, é isso que a gente faz. A gente usa esses animais para trabalhar, o cavalo, né? Para trabalhar crianças que têm autismo, que têm transtornos, né, diversos, que têm síndromes raras. Alguns, eu vou estar respondendo já o que é ecoterapia. Alguns a gente usa a parte reabilitatória, que é o corpo mesmo. Então, a criança que não anda. A gente fala criança porque tem a Heloísa lá, que tem 22 anos, é criança para nós. Ela não anda, a Heloísa, né? Ela anda com muita dificuldade. Mas no cavalo, ela faz assim, faz assim, né? Ela faz assim para cima e para baixo, a coluna mexe, o intestino se assenta. E a mãe dela fala assim, poxa, quando a Heloísa vem aqui, ela faz xixi de forma correta durante a semana, faz cocô de forma correta, ela melhora o comportamento, ela melhora até a questão da mobilidade dela. A mãe fala, tá 5 anos essa criança sendo atendida por nós. É fantástico, já vi algumas matérias sobre isso, também desse desenvolvimento das crianças com paralisia cerebral, a evolução que eles têm a partir da ecoterapia é fantástico. Fenomenal, é fantástico. E aí, assim, a gente tocando esse projeto, resumindo, né? Senão eu vou ficar aqui a noite inteira, só vale um episódio só pra falar de ecoterapia. Vamos chamar a Cláudia pra gente falar só sobre isso. E aí eu fui, a gente é estudioso, eu e a Cláudia, nós não somos aventureiros. Eu fiz um curso em equitação com foco na ecoterapia e a Cláudia é ecoterapeuta. Então a gente trabalha com um plano de atendimento. Então chega lá um autista, a gente entende todo o contexto desse autista, quais são as restrições que ele tem, qual é o hiperfoco que ele tem, né? Vamos supor, a gente já tá atendendo lá né, não vou falar o nome, mas né, 2 crianças lá que foram. O irmão foi junto com o autista, né? E eles não podiam nem ver cocô de cavalo, porque eles tinham problema com cheiro, né? Com nojo, né? E aí o cavalo fez cocô na pista, eu estava atendendo outra criança. E eles foram lá, pisaram no cocô do cavalo. E aí eu falei pra Cláudia, há 6 meses atrás, esse garoto não faria isso nunca.
Nunca, você sabe, né? Não sei se Não você tem, já... E aí o que acontece? Mas o que fez com que... Foi a nossa forma que a gente conduz, de forma muito natural, dizer que fazer cocô é natural, que o cocô do cavalo é nada mais do que grama e mato e ração que ele faz cocô ali, e que tem um cheiro que faz parte, assim como nós... A gente trabalha tudo. Aí você fala, é só andar a cavalo? Não. Aí, para cada criança, a gente tem uma abordagem. É pessoal e individualizado. E aí, resumindo, eu tenho dificuldade para manter isso, porque eu sou voluntário, a Cláudia é voluntária, eu não vivo de arquiteterapia, eu vivo de arquitetura. Eu faço projeto, até talvez o projeto mais fantástico que eu fiz na minha vida, significativo em níveis de arquitetura, de conceituação, de todos os aspectos, foi aqui em Biporã. Um cemitério, né? Como ele está em fase agora talvez de lançamento, eu posso até compartilhar. Um cemitério gigante, cara, que a gente vai construir aqui em Biporã, que vai ter crematório de humano, crematório de pets, capelas de velórios, uma sala de cerimônia fantástica, assim, que eu fiz um estudo e entendi, assim, que as pessoas que eram cremadas, e elas eram... que tem a fase do cerimônia, você coloca ela em cima ali de uma plataforma, tem aparece um vídeo, solta uma pomba branca, enfim, tem um... Aí já tem um conceito contemporâneo que fala assim, desceu, sempre desce, né? Como se sepultasse. Aí as pessoas, como é cremação, desceu pro fogo do inferno. Sabe? O vínculo... Aí eu falei, caraca, né? Aí comecei a estudar, aí os caras falaram, Agnaldo, não tá muito pegando bem isso não. Aí eu coloquei agora entrando na parede. Olha só, então esse meu projeto, peguei, fiz uma abertura numa parede, fiz uma parede curva assim, com fundo infinito. Olha que legal a arquitetura. Né? Quando o cliente também te dá essa liberdade, um fundo curvo, vai ter com nuvens projetadas assim, com a projeção mapeada, e vai aparecer ali partes da tua vida. Vai jogar... é uma encenação? Mas é legal, cara. Você passa um vídeo, você pode daqui uns dias colocar lá Bom saber que o meu você é cremado, então já sei. Olha aí que legal. Aonde... E aí o que vai acontecer, Rony? Não tô dizendo que vai ser você, mas já pensou? Entra ali aquele caixão dentro da parede, com toda uma cerimônia, com todo um respeito, né? Com aquela... né? Eu também vi com relação a isso. Aí fecha-se uma porta ali, mas parece que você entrou no céu. Realmente você tem foi... o rito de passagem. Um rito de passagem para uma outra dimensão, mas com uma visão diferente. O simbolismo é importante. O simbolismo é importante. Então, assim, aí você cai ali num hall, depois você cai ali num elevador, né? Aí vai ter local para velório de pet, vai ter... como é que fala? Cemitério vertical, quando você coloca... Sistema moderníssimo, né? O sistema mais moderno hoje que existe no Brasil. Até eu fui lá em Recife conhecer essa tecnologia. Você coloca lá sepulta o cadáver a gente fala tanta coisa aqui, né, cara? De malária. E aí, depois de 3 anos, só tem os ossos, né? Então, assim, a família tem essa possibilidade de ver exumação. Olha, é um projeto fantástico. Até eu não trouxe aqui porque tem... Não, mas vamos pensar. A gente vai falar sobre esse projeto. E com relação à feira, mudando aqui. Então, eu falei de arquitetura, falei um pouco do cemitério aí, mas aí eu vivo de arquitetura. A feira, o que vai acontecer? Como eu tenho dificuldade de manter esse projeto, porque eu preciso sustentar ele. Ele precisa ser sustentável dentro das ações. Tem criança que a gente cobra, tem criança que a gente não cobra, tem criança que a gente cobra baratinho. Aí o que eu fiz? Pensando ali no meu bairro, eu vi que tinha ali nos grupos de WhatsApp, quem tem pato para vender? Eu tenho. Você limpa 2 patos que eu vou querer. Quem tem galinha caipira? Você tem mandioca? Olha, eu colhi mandioca. Gente, eu fiz pão. Quem quiser pão, eu passo a entregar. Eu falei, que legal, cara. Dá para fazer uma feira. Aí reuni essas pessoas em janeiro. Falei, gente, eu preciso movimentar isso aqui, trazer visibilidade. Eu vou me unir às pessoas, porque sozinho eu vou morrer sozinho. Aí a Cláudia falou, você é doido, você vai... você não sei, Agnaldo, tem hora que você falta um parafuso. Eu falei, não, eu vou fazer isso aqui. Aí fui em janeiro, conversei com as pessoas, em fevereiro levei para a prefeitura, vi toda a parte burocrática, conversei com o fiscal das feiras, conversei com o pessoal da tributação. Enfim, busquei tudo, a prefeitura deu o aval para nós criarmos a feira no rancho. Então vai ser uma feira com caráter ruralizado, essa feira que você sai do aspecto urbano, vai ter cavalo... né? Vai ter lá daqui a pouco coelho, vai ter lá um mini horse daqui a uns tempos, se Deus abençoar, e vai ter ali as pessoas que produzem pão, queijo, pessoas que têm mel, que produzem ali na minha região, mandioca, pitaia, limão,
Tem gente que mora ali que tem uma representação de vinhos da Serra Gaúcha. Vocês vão Olha poder aí. tomar um vinho eu quero um copo, eu quero levar 1 litro, quero levar um garrafão. Tem cachaça de Salinas. Cachaça de Salinas. Salinas. Né? Aí eu falei, mas cara, você tem? Eu vendo isso, mas fica lá na minha casa. Eu falei, não, vamos expor isso. Aí, enfim, aí tem um garoto lá que faz compotas, pimenta biquinho. Então, essa feira vai ser uma feira que vai ter produtos e vai ter uma praça de alimentação também, com pastel, espetinho, né? Tem uma associação de produtores ali? E com o tempo, dentro daquilo até que você citou, a gente entra dentro de um processo de economia criativa. Economia criativa é isso. É pegar os artesãos, tem artesanato também lá, pegar essas pessoas, organizar elas enquanto associação, né? Isso eu pretendo fazer. E aí a gente começa a se organizar e vender esses produtos, agregar valor. Precisa conhecer a Mica. É isso que eu ia falar. A gente vai te colocar em Amiga contato nossa. com o pessoal do Novo Collab, Uhum. que é um projeto maravilhoso pessoal de da Cambé. Mica. Que legal. E vamos fazer esse... Só que a gente quer saber a data. Quando que acontece? Beleza. Então a Feira no Rancho vai acontecer. Resumindo, é esse projeto. E tem uma surpresa, eu tô fazendo um trenzinho. Até tem aqui, ó. Eu chamo trenzinho, mas é um trator. Que eu sou meio doido. Consigo colocar aqui, Guilherme? Eu comprei um trator cortador de grama. Sobe. Isso. E aí, Aurélio e Rony, eu transformei praticamente, só falta pintar o trator numa escultura. Aí a minha filha deu a ideia, eu falei, Maria, cara, eu tô com dificuldade, eu quero colocar de tambor de óleo, daqueles de óleo de 200 litros. Fiz, cortei minha mão, cortou a luva de couro, cortou minha mão fazendo. Eu fico até 10 horas da noite mexendo nisso todo dia. Nós estamos atrapalhando ele. Né? Aí, não, hoje eu tô descansando, a Cláudia até briga comigo. Aí eu peguei esse trenzinho porque eu quero ter um elo de ligação com as crianças. Daí a Maria falou assim, pai, pega um personagem da internet que chama Zubabão. É um personagem de jogo. Meu filho adora isso aí. Aí eu falei, Maria... Roblox. Aí eu falei, Maria, mas esse não é... Pedro, que vai Não, ter Zubabão. não é um personagem malvado? Ah, pai, ele era bonzinho, mas teve um cientista que transformou ele no malvado. Mas vamos dar uma nova versão pra ele. Beleza. Olha, minha filha discutindo isso comigo com 13 anos. Aí eu fiz o bendito do azul babão. Peguei um tubo, né, um cano, um tambor, porque ele é redondo a cara dele, deu certinho. Aí coloquei aqueles olhos, um tem um X, né? Teu filho vai saber. Aquela baba com aquela bocona, vou jogar duas lâmpadas de LED. E atrás do azul babão vai ser essa interação que ele vai ter com a parte boa, né? Ele vai deixar essa parte malvada. Ele vai carregar o vagãozinho do xerife, ele vai carregar o vagãozinho do bombeiro, ele vai carregar o vagãozinho da polícia, ele vai carregar o vagãozinho do feirante, que é uma combizinha, assim, em aspecto de... E a gente vai interagir com as crianças nesse aspecto. Aí a gente vai cobrar lá um valor para andar no azul babão, e esse valor vai ser revertido para o projeto da ecoterapia. E aí vai ser tudo isso, lançamento dia 12 de julho. Onde fica, O pra Rancho quem não Pé- conhece? Quem não conhece Biporã, é bem facinho. Você chegou ali, tem uma rotatória antes do Mufato, não tem? Ali em frente ao IBC. IBC. Aí você pega ali naquela rotatória marginal, tem uma... Passou o posto de gasolina? Passou o posto de gasolina, tem uma loja de móveis ali, não sei se eu posso falar o nome. Pode falar que pode, chefe. Aí é Bimóveis, né, que faz parte Todo da nossa mundo conhece história. Bimóveis. Aí você vai em rumo ao Jardim Éden. Vira à direita da Bimóveis. Bimóveis, só tem uma rua, não tem como se perder. Passou a linha, tem uma passagem de nível ali da linha, você passou a linha, você continua reto, tem ali a padaria do lago do lado, tem o lanche ali do gringo, você vai reto. Depois que você segue, passa uma que desce, na segunda você desce à direita, depois você passa uma, duas, na segunda você vira à esquerda. Nós vamos pôr esse endereço... E no final da rua, A gente mas põe Colocar no GPS, chega? Ilha do Não. Marajó. Então, às vezes buga, cara. Porque lá... A internet lá, eu tenho um amigo que tem uma chácara lá. internet pega, mas o telefone... E o que acontece? Tem um rapaz pra cima ali que é um bananeiro, eu chamo ele de bananeiro, não sei nem o nome do rapaz, toda vez eu chamo ele de bananeiro. E tem lá um container com umas coberturas, tem até uns cavalos lá também. O GPS manda ali, às vezes manda lá no rancho. Mas não tem segredo, você caiu na rua Ilha do Marajó, que é a rua do rancho, você vai até o final.
Quando você vê um monte de luz, uma viola acesa, reluzante, assim, de 7 metros de altura, que é uma escultura, é lá. E uma Marca tenda. a viola, É. 7 metros de altura. Então Dá é pra lá, achar. cara. Né, quando você vê um monte de luz e uma viola de LED, assim, com LED, assim, toda acesa, feita com tambor, colorida, é lá que é o Então, Rancho dia Pepe Legal. 12 é que dia da semana? Sábado. E vai começar que horas? Vai começar às 19 horas. Começa às 19, então, pessoal, lá tem lugar para estacionar carro. Então, tem... isso que vai ter. A gente está passando por uma transformação lá no bairro. A minha rua tem asfalto, as demais aí está chegando essa infraestrutura. Então, está um pouco tumultuado lá, mas a rua tem asfalto, né? Tanto na frente que passa na frente da minha chácara, na lateral não. Então a gente vai ter que parar carro na rua, mas é super tranquilo. Rua larga, dá para parar carro de um lado, do outro da rua. E vamos só lembrar que o evento acontece para que a gente possa continuar mantendo o projeto maravilhoso Isso. Presta o cartaz aqui. de ecoterapia. Deixa eu- Então, vamos pensar assim, não é dificuldade, sim é contribuição. E quanto paga para entrar? Não, você vai pagar as coisas que você consome. Então você vai comer um pastel e eu vou ter o cuidado e tive, né, dentro desse processo até de sustentabilidade. Então eu cobrei uma taxa simbólica dos feirantes, né, que vão participar. A gente vai se organizar enquanto associação, nós vamos ver outras formas de manter esse projeto da feira rodando. Até hoje foi uma pessoa lá falando, nossa, mas com esse valor que você cobrou, você não consegue. Eu falei, não, mas eu não quero ganhar dinheiro de quem já ganha pouco, né? Eu ganho pouco também, eu tô precisando, mas junta todo mundo que ganha pouco e a gente cria uma ideia, cria um conceito, pede apoio, a gente consegue crescer junto. Agora, se eu exploro aquele que está ganhando pouco, não tem sentido, né? Então, eu tenho essa preocupação. E outra preocupação é vender um pouco mais em conta, um pouco mais barato, né? Porque não tem sentido o cara ir lá e comer um churros e pagar R$25. Não vai acontecer dessa forma. Então, eu já cobro mais barato o ponto, falo assim, olha, mas eu não quero que você tenha prejuízo, mas você não precisa ganhar também um horror. Então, vai ser aquele Pra lugar... incentivar as pessoas a irem. O objetivo aquele lugar que você vai falar assim, cara, eu vim, mas não deixei meu rim aqui. Foi razoável. Porque, vamos supor, nada contra a Expo Londrina. Mas você vai, a gente não deixa o rim, a gente deixa o fígado naquele lugar. Você gasta R$500. É muito caro. Então, assim, sabe, uma água R$12. Eu acho que eu fui tomar uma... Você vai com criança. Eu sabe falei, como é cara, que como é que eu vou tomar uma R$12? Você vai falar, não. Então, lá no rancho, a gente vai ter essa preocupação, até porque eu tenho isso, né? E faz parte. E vai ter lá o pastel, o churros, vai ter lá um chopp, né? Porque é um happy hour também. Nesse dia do lançamento vai ter a G Cantora, que é excepcional. Essa moça Vários ritmos, né? ela canta de Tina Turner a Chitãozinho Chororó, Conheço, assim, conheço. numa escala de voz fantástica. O Maldonado, que é um violeiro fantástico, além de tocar bem, ele tem um grave, uma voz, é um cara que vai explodir. Esse cara a gente vai ver ele aqui no cenário nacional ainda. Então, a gente vai fazer um trabalho bem bacana. Aí a gente vai fazer um lançamento da feira e tem um show da minha filha com um personagem que é um fantoche que ela faz, que chama Pepito, que é o primo do Pepe, que é o meu cavalo lá, que deu o nome do Rancho Pepe Legal, que veio do Paraguai. Então é uma loucura. Então ele vai cantar o hino de Biporã errado, aí ele vai cantar com as crianças, e é um fantoche, cara. E ela Isso é fala em maravilhoso. espanhol, e um espanhol meio misturado com português, e eu vou interagindo com ela e vai ser bem legal. Leva os filhos que eles vão pirar, assim, quando eles verem o A Pepito. gente precisa, Aurélio, falar dos nossos amigos, fala aí. apoiadores aqui, Fala- tem bastante. Eu vou isso que comer ia um falar amendoim. aqui. Gente, deem uma olhada no cartaz aí, ó. As pessoas, as empresas que estão... Mostra de novo lá, Rony. Mostra aí, Tô Guilherme. aqui, Guilherme. As empresas que estão apoiando o projeto. É importante isso aí, a gente valorizar as pessoas que ajudam as iniciativas aí, porque quem tem uma empresa, né, divulga a sua marca aí, ó, no cartaz e, né, tá ajudando uma iniciativa que é uma iniciativa que está incentivando esse projeto do Aguinaldo, que tem lá o rancho, que trabalha com a ecoterapia, mas também esse pessoal que produz aí, com a intenção de que isso seja uma feira Que ela seja- tenha longevidade. que tenha longevidade, que se repita constantemente e que essas pessoas, a partir daí, possam, né, ter um movimento numa região da cidade que a gente conhece, né, que até tem ali o lago, que é bem próximo, o lago dali do bairro, mas assim, é mais um atrativo para a cidade, né? As pessoas hoje, as famílias, imagina um lugar desse para você ir com a tua família, para você se divertir, né? Passar tranquilo. É.
Mas você falou de um ponto. Eu ia até pedir autorização para falar, né? Fique à vontade aqui. E é muito importante. Então, quando a gente olha aqui, não é que uma marca ela é menos ou mais importante, mas você vê grandes empresas aqui, ó. Inclusive empresas que são de Londrina. Então, até eu estava hoje na internet e vi lá que esse cartaz está rodando no Circuito das Feiras, né? Um Instagram que eu nem sabia que existia. Me marcaram, né? Eu falei, olha que legal, tá rodando. Então, tem empresas de fora, tem empresas importantíssimas de Biporã, da menor a maior aqui, né? São empresas que teve essa visão, sensibilidade, né? E essa sensibilidade e reconheceram o nosso trabalho. Né, reconheceram a feira enquanto um projeto piloto que vai lançar um projeto diferente para Ibiporã, de economia criativa, de sustentabilidade, de você melhorar a condição da pessoa que mora naquele local, na região, enfim, então você vai ver isso aqui. Bacana, se Deus abençoar, daqui a uns anos aí vai estar voando essa feira. Ei, tomara, a gente vai estar aqui daqui a um tempo, falando, estamos aqui na 25ª feira. E ela vai acontecer toda a semana. Aí, então, é melhor ainda. Não vai ser uma coisa assim. Aí nós vamos medir a febre, né? Até a gente estava conversando, se a gente ficar aqui também, né? Não vem ninguém, a gente talvez mude aí para 15, mas a nossa intenção é todo sábado você vai lá, tem um espaço para família, um espaço para criança, você vai ver lá uma coisa diferente. Experimentando, você vai experimentando, talvez assim. Podemos começar mais cedo. Isso. Né? Se não deu certo à noite, vamos tentar à tarde. E que ela entre no circuito da cidade também, com os eventos exatamente. E tudo mais. E cultural, né? Então é claro que lá vai virar Vamos só lembrar, um espaço legal, né? A gente está aí a lei, né? A Paulo Gustavo. Pode. A lei. Submeter projeto para a feira do Rock. Entendeu? Vamos aproveitar. Fantástico. Aproveita, você vai fazer a divulgação do seu trabalho, exatamente. Você vai colocar lá um artista para cantar, você vai. A gente falou em economia criativa, o Ministério do Desenvolvimento Social, Assistência Social, tem MDA. linhas de incentivo para a economia criativa, né? E a gente em Londrina tem lá a economia solidária que trabalha com esse pessoal. Aqui não sei como é que funciona aqui, mas até eu acho que tem muitos parceiros que podem somar. Verificar se existe esse recurso que pode ser trazido para o município e ampliar, não só para essa feira, mas de repente você pode ter uma feira lá para o lado de outros bairros, lá para outra região. Você ter isso, né, continuamente. E vira um piloto, né, para outras iniciativas. Mas é bacana. Então eu ressalto aqui também os apoiadores que sem eles eu não traria os shows, o painel de LED que vai ter lá no dia para passar as marcas. Porque eu gosto de contrapartida. Isso é bom. Porque eu falo demais, gente. Me corta se eu precisar. Mas assim, eu acho legal você pedir para o empresário. Mas, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu acho assim que você tem que fazer essa parte, mas tem que falar, cara, coloca sua marca num lugar legal. Eu falo, mas como é que vai ser? Eu vi aqui com o Canal 21, ele vai colocar lá um comercial. Tá rodando. Eu fui na rádio. No dia eu vou pôr um painel de LED lá de 6 por 2 metros. Porque ele vai ver a marca dele gigante lá e falar, poxa, que legal, gostei desse Aguinaldo. Valorizou a minha marca, associou, bem organizado. Cheguei aqui nessa feira, cara, a mesa pode ser uma mesa feita de pallet. Mas, essa reunião eu tive ontem lá com a equipe da feira. Eu falei, mas se vocês colocarem uma toalha de juta, organizada, pode ser colorida, o cara vai chegar aqui e vai ver a mandioca em cima de uma toalha verde e falar, pô, que mandioca bonita, vai ser diferente. E aí, quem chegar aqui e falar, gostei dessa feira, gostei de ver a minha marca aqui, um projeto, um evento muito bem organizado. Então, quando eu precisar de novo desse apoiador, ele vai me apoiar. Mas ele já vai querer ser o primeiro. Mas se eu fico lá só pedindo dinheiro pro cara, o cara fala, pô, eu preciso dar uma contrapartida. Tem que ter, né? É, e vocês vão falar aqui do então, a gente tá aqui, ó. Aqui? Olha só. Nós estamos com a Suíte Sabor. Suíte Sabor. Suíte Sabor é. Olha. Tá fazendo eu passar vergonha, porque o Aguinaldo falando e eu só comendo. Deixando ele com vontade. Suíte Sabor tem produto depois você vai. Daqui de Biporã. Daqui de Biporã, aí, empresa familiar, 27 anos no mercado. De repente pode ser um apoiador para a próxima edição. Olha aí, Heitor, vamos olhar com carinho. Dá uma olhada com carinho lá, ó. Ele fabrica mais coisa? Tem mix de mais Tem 150 produtos. Pode estar na feira, eles trabalham com temperos, eles trabalham com... Tem pururuca, tem batata palha. Se autorizar, vou passar o seu contato com o Heitor. Tudo bem? Ele tem espaço garantido. Mas vamos então falar dos nossos... Além da Suíte Sabor, Heitor, abração.
né? Ficou sabendo, deu certo lá com o Pedro Churrasco? Opa! Estão voando. O Podchef construindo pontes aí. Que legal. Entendeu? Então vamos falar aqui da DGA Music, nossa casa aqui. DGA Music, Guilherme mais uma vez, já tá cansado da gente, né, Guilherme? Nossa, toda semana. O Guilherme já olhou assim e falou assim, o Davi quer dormir. Chopp Brasser, nosso companheiro. Chopp Brasser, maravilhoso. Chopp noites. E o Chopp Brasser, junto com a Sweet Sabor. Que combinação, hein? Sensacional. Tá. Reinvent Fitwear e academia. Isso, né? Reinvent Fitwear. Aí, academia bombando. Agora tem novidades na academia. Rony, eu tô devendo uma visita lá, preciso comprar uma roupa pra minha esposa lá, senão você ela tá não vai deixar... pra tua esposa. Ela não vai deixar eu entrar em casa lá, preciso visitar. Mas você tem que ir comigo, os caras não me conhecem lá. Eles não vão... É só falar que é meu irmão. É, eu vou falar que é irmão do Rony. Bom, legal. A The Art. The Art, revista The Art, gente, olha, é uma parceria maravilhosa. Legal. Pô, podia fazer uma matéria com isso que já vamos combinar, já tava falando com o Aguinaldo aqui em off. O convite já tá feito. A revista The Art está ampliando seus horizontes. Hoje saiu, a The Art está no Asilo Rock, com o Paulão Rock'n'Roll. Uau! O Wilson esteve lá fazendo a visita e a gente está junto com o pessoal da UEL. Obrigado. Paulão Rock'n'Roll é uma lenda. Ozzy! Ozzy! Lembro disso. É bem esse programa. Então, assim, a gente aproveita essa oportunidade. Falar do Aldo, né? Do Instituto Cultural Arte Brasil, parceiraço nosso. Tem ouvido seus áudios aí, mandando abraço pra gente. Quem mandou um abraço pra você, Aldo, foi a Estela Camata, secretária de Cultura de Cambé. Teve aí com a gente. E o ICAB, né? Você já falou do ICAB? Instituto Cultural Arte Brasil, sempre com a gente. Nossa parceira da Notória. Pessoal da Notória, um trabalho maravilhoso de registro de marca que eles fazem. Eles estão tomando conta do nosso registro. Porque tem as grandes ideias, mas se você não registrar, não é tudo. Então precisamos ter essa parceira. E a nossa querida Oncolog Medicamentos Especiais. Falou em medicamentos especiais, falou Oncolog. O Aguinaldo, a Oncolog é uma empresa que é parceira nossa. Eles trabalham com a manipulação de medicamentos quimioterápicos, tanto na linha de humanos quanto na linha de pets. E eles atendem clínicas e hospitais de oncologia em todo o Brasil. E com detalhe, você precisa de um medicamento, não tem no Brasil... Através da Farmatec, que é a parceira do Oncolog, eles vão buscar Estados Unidos, China, Japão, aonde tiver, na Índia, e traz aqui em tempo hábil. Detalhe, ele chega esse produto para você, esse medicamento, dentro das condições sanitárias, farmacológicas, e vem armazenado da melhor maneira possível, Eu tenho até um exemplo aqui, Rony, aqui, ó. Esse aqui é um exemplo, né, da embalagem. Cara. Ela sai de lá de onde eles embalam. Tem que ser mantida essa temperatura. E ela vem com o controle de temperatura. E eles desenvolvem produto específico também? Sim. Eles importam. Eles são o pessoal especializado. O Alan e o Moura são de São Paulo. Na verdade, eles estão em São Paulo, Espírito Santo, Curitiba. Eles estão no Brasil todo. Eu preciso desenvolver um medicamento, cara. Você acredita? Então, vamos eu tenho um cavalo lá que está com problema e não é difícil. É ivermectina com algumas outras coisas que eu não encontro. Eu tive que pedir ontem em São Paulo. Então vai ser legal, cara. Então. Olha só. Chama ferida de verão. Se vocês olharem, dá um Google aí que vocês vão ver o que é. E o meu cavalo, só ele tem. Só o Pepe. E a outra não tem esse troço aí. Olha que interessante. Quando você liga lá na Oncolog, que legal. Não é um computador, não é um robô que vai te atender. Então você faz a ligação para fazer a tua compra do medicamento. Eles têm... Vai ser com quem? Com um farmacêutico. Assistência farmacêutica. É um atendimento individualizado e humanizado. E eu acho que vai te ajudar. Então, já ligando, e para fazer isso é fácil, né? Mas eles trabalham com delivery para pessoa física e atendem com medicamentos de alto custo na área de hematologia, doenças raras, ginecologia. Dermocosméticos. Dei até uma engasgada aqui. Ginecologia. E é fácil. Se você quiser saber mais informações, é só entrar lá no site. Deve estar por aqui. www.oncologmedicamentos.com.br. Que legal. Ou no Instagram. Instagram, Oncolog Medicamentos. Ou pelos telefones. WhatsApp 11 4780 3781 ou 11 95777 0001. Lembrando que a Oncolog também parcela no cartão de crédito lá. Jeitinho fácil para você comprar seu remédio. Moura, um abração. Porque falou em medicamentos especiais, falou?
Oncolog. Muito obrigado, muita paz e legal, gratidão, gente. meus amigos. Aurélio, nosso Nosso tempo tempo é curto, mas assim, falamos tudo que nós precisamos falar da festa, Aguinaldo. Você quer falar mais alguma coisa? Deixar mais assim... não, você falou de uma coisa que eu acho que é importante. A gente falou da ecoterapia, mas assim... Tá aqui já lançar para eles, pra gente ter um episódio... Vamos trazer a Cláudia aqui pra gente falar. Mas assim, se alguém quiser colaborar de alguma forma com esse projeto que você tem, porque assim, como você disse, é um projeto que cobra de alguns não podem pagar e tal, assim... Mas às vezes a gente tem os Midas aí, as pessoas que podem, né? É mecenas ou Midas? Midas é que transforma em ouro, né? Mecenas é os que contribuem. E assim, a gente poderia, de repente, né? Se você tá lá e vá lá conhecer o projeto, né, Aguinaldo? Acho que é um projeto, para quem não conhece, a ecoterapia é fantástico. E promove uma transformação na vida dessas, principalmente das crianças, mas das pessoas, como o Aguinaldo disse, né? Temos pessoas adultas lá que são crianças, mas assim... Então, se puder colaborar, Aguinaldo, acho que está aberto esse espaço, né? Uma contribuição que eu dou, desde um saco de ração, né? Tem aqui um amigo, aqui, o Agropet, aqui em Biporã, que faz um precinho bom para mim, né? Paga lá um saco de ração na Agropet, nossa, a gente vai ficar feliz. E a principal contribuição é adotar uma criança com deficiência dentro do processo da ecoterapia. Hoje eu tenho crianças, né, até uma que eu quero trazer, cara, depois dessa feira, com certeza eu vou trazer. A mãe não consegue pagar o Uber, cara. Eu dou lá de graça, eu falei, Cláudia, vamos atender, não precisa, porque assim, quem tem filho com deficiência, eu até me emociono, quem tem filho com deficiência, você tem de 2, 3, 4 a 5 anos, que é a fase que essa criança mais desenvolve. É a fase que ela tá... Ela precisa... o corpo tá a 1000 por hora. Chega a 5 anos, o corpo vai se inteirar de outras coisas. Então, se eu perco esse tempo, eu vou perder muita coisa, né? E o que eu gostaria com o Rancho Pepe Legal? A gente não parar na ecoterapia. Hoje eu tenho lá uma mãe que teve condições de parou a ecoterapia da criança e ela até esse mês ela está fazendo uma cirurgia nas pernas. E o médico falou, ela vai voltar a andar. Essa mãe passou por 20 médicos. Olha só, de ir no Einstein. E ela conseguiu ir em Londrina, um médico que... Não, batata. Se eu garanto, não precisa comprar um andador. Sua filha vai andar e vai fazer isso. Então, eu quero que o outro pai lá de Uraí, que tem a mesma dificuldade, a filha dele, eu quero permitir que ele faça essa cirurgia. Se ele não tiver condição, a gente paga. Né? Então é isso, que o nosso projeto não pare aí só em andar a cavalo, colocar criança. Não, a gente consiga incluir uma criança como essa também no ensino regular, que ela estava dentro da PAI. Nada contra a PAI. Né? Essa menininha estava lá e eu via, nossa, um perfil intelectual bom. A Cláudia falou, nossa, essa menina está voando. Não é que ela tá dentro da PAI, ela pode estar no ensino regular. Colocou, menina, foi. Nossa, tá. O pai, assim, falou, que bom que vocês me orientaram. Então, lá a gente só não cuida das crianças com deficiência, põe no cavalo. Eu vou lá andar a cavalo. Vocês cuidam das famílias não, a também, gente olha e cuida das famílias. Tem então, todo o processo. Como é que fala? Não é só um caso. Você tem todo um processo alinhado a isso, para que isso aconteça, né? Tem olhar isso de uma maneira ampla, né? Não só olhar isso... E a gente chama de um processo multidisciplinar, né? Então, que a gente tem várias disciplinas, vários olhares, né? E é isso, quem tivesse... E tem gente, tem pessoas aqui que 300, sei lá, 400 reais por mês, não é nada. Não é nada. O cara gasta numa janta, não precisa ser lugar bom, não, hein? Você sair no shopping ali, você gasta 400 assim... Nossa, 400 reais vai fazer a diferença na vida dessas pessoas, dessas crianças, né? Então é isso. E eu dou nota fiscal, eu dou relatório com avanço, fotografia, levo tudo que o empresário quiser. Não é dinheiro dado, não, que ele depois não vê onde ele enfiou, né? Então, dou um certificado de reconhecimento, tudo. A gente faz muito bem. Você quer vir aqui, empresário, ver o atendimento da fulana? Vem, eu já tive isso. Empresário que investiu, eu fiz um relatório, eu entreguei para ele, a gente, né, mandava foto. Esse aqui é o menino, esse aqui é o avanço. Olha, ele fez isso. E o cara fala, pô, que bacana, cara. Não Só sabia. lembrar, então, vai estar todos os dados para contato na nossa ficha técnica. E o Guilherme também colocou, durante a fala do Aguinaldo aqui,
E o importante é assim, quer participar, gente? Procura o Aguinaldo, entre em contato, conversa, não fique na dúvida. Não, ixi, Não fique na dúvida, né? Converse. Exatamente. Então, assim, Pode, bom, chefe, né? Pode, né? pode. Assim, nosso tempo curto, falamos do Aguinaldo, Beleza, da história beleza. do Aguinaldo. Importante, reforçamos a feira, dia 12 de julho. Julho. 12 de julho, a partir das 19 horas, lá no Recanto Marajoara, no Rancho Pepe, como é que é? Rancho Pepe Legal. Rancho Pepe Legal. Né? Vamos tentar vir, Rony? Não, Vamos vem. tentar vir, né? nós vamos vir, né? É isso, hein? Vamos, né? É, Vamos falar com as tias lá, as donas. Não, traz as donas da patroas, né? Mas vai ter um monte de plaquinha assim. Feira no Rancho, Feira no Rancho. Não, eu Feira no sei Rancho, onde Feira- é. Só seguir as... O Rony vai ter que vir comigo É. para eu explicar para ele. É. E agradecer, Aguinaldo, assim, por você ter vindo aqui, dividir com a gente, compartilhar essa história. E muita coisa que eu não conhecia de você, foi muito bom, assim. E o espaço está aberto. O espaço está aberto, né? Vamos trazer a Cláudia aqui e falar sobre... E a gente queria que esse momento é o teu de agradecimento, se tiver que pedir ou fazer algum... É isso aí. Mas eu só tenho a agradecer, tá? Eu acho que a gente já falou muito, já falei muito de mim, né? Acho que... E agradecer mesmo o espaço, eu acho que esse é um espaço plural, um espaço democrático, um espaço agradável, né? Que a gente pode falar um pouco desses temas, né? Então eu falei da minha vida, é uma terapia isso aqui, né? Olha só, falei da minha vida, falei dos meus projetos sociais, das minhas contribuições e dizer, quero convidar as pessoas para o dia 12, vá sem compromisso, né? De julgamento, veja lá como que vai ser essa feira e vai ser legal, né? A gente tem pessoas imbuídas lá com um propósito muito interessante. Eu e a Cláudia, a gente tem um compromisso muito grande com esse projeto de ecoterapia e a gente vai manter esse projeto. Se Deus abençoar, essa feira vai trazer muita visibilidade e Ele quer. Então, esse nosso momento aqui que a gente está vivendo já é parte desse processo, né? E acredito que vai dar tudo certo. A Cláudia também tem um livro, até eu comentei com você, ela fez um mestrado na área de violência praticada por parceiro íntimo e tem um livro muito legal, fresquinho, que acabou de sair. Opa. E é uma menina muito inteligente, pode contribuir muito Mais aqui com uma vocês. para revista. Vamos para revista aqui à disposição. Aí a gente conversa com ela. O que ela quer falar? Vamos combinar com Aí ela. eu fiz o prefácio, né? Ajudei ela, então tá lá. Vamos o livro combinar tá com ela certinho. Bacana. O que ela Obrigado. quiser falar, a gente abre o espaço aqui. Gratidão. Tá bom? Aqui sempre a gente fala assim, muita paz e gratidão, é uma reverência que a gente faz a você e todos Bacana, aqueles que eu que estão com agradeço. você. Sabe por quê? É. Porque Por quê? aqui É. pode, Aí, chefe! É isso aí. Obrigado, eu que Valeu. agradeço.